Sabe, existe uma cena que é talvez uma das mais frustrantes para quem cria ovelhas. Um cordeiro nasce forte, saudável, a gente vê ele mamando, e aí, no dia seguinte, ele está lá, morto no pasto. A pergunta que fica na cabeça é: o que foi que deu errado? Foi azar? O bicho era fraco? Foi algum acidente que ninguém viu? Essa sensação de confusão, sabe, de não saber o que aconteceu, é o ponto de partida da nossa conversa de hoje. Exatamente. E é uma frustração que meio que paralisa, né? E para guiar a gente nessa questão, nós vamos nos basear numa análise excelente da Carla, do canal ovino.com. E o que é fundamental aqui é que ela não fala de teoria, sabe? Ela é zootecnista, veterinária e, o mais importante, ela é criadora há mais de 20 anos. Então ela viveu essa frustração na pele e todo o trabalho dela, o compromisso que ela tem em compartilhar essa experiência é para mostrar que a grande maioria dessas perdas não são fatalidades. São, na verdade, resultado de erros de manejo, erros que podem e devem ser corrigidos. E essa é a promessa da nossa análise. Então, vamos mergulhar nos 5 erros mais comuns que essa experiência de campo da Carla revela. Erros que levam direto à mortalidade de cordeiros que, poxa, pareciam perfeitamente bem. E o que me chamou a atenção é que as soluções, na maioria das vezes, não exigem grandes investimentos. Exigem algo que, sei lá, parece mais raro hoje em dia. Atenção e conhecimento aplicado na hora certa. Ok, vamos começar pelo começo, literalmente. O primeiro erro fatal é a falta de colostro. E a forma como isso é colocado é muito poderosa. O colostro não é só um alimento, é a primeira vacina do cordeiro. Sem ele, o sistema imunológico do bicho está praticamente zerado. Ele nasce sem defesa nenhuma. O que é fascinante e ao mesmo tempo assustador é a urgência dessa vacina. Existe um prazo crítico para a ingestão, que são as primeiras 6 a 8 horas de vida. 6 a 8 horas, só. A analogia que ela usa é ótima. É como se o intestino do cordeiro tivesse uma portinha para absorver os anticorpos da mãe. Com o passar das horas, essa portinha vai se fechando, até que não adianta mais. Se perder essa janela, já era. A imunidade passiva não vai acontecer. Mas peraí, se o criador vê o cordeiro de pé, perto da mãe, tentando mamar, isso já não é um bom sinal? Parece que está resolvido, né? Parece, mas não é tão simples. Essa é a armadilha. A gente vê a cena e assume que está tudo bem. Mas o problema pode estar onde a gente não olha, na mãe. Tem um caso real e chocante de um criador que perdeu 8 cordeiros em 2 semanas. 8? Nossa! 8. Todos nasciam bem, vigorosos, iam para o peito da ovelha, mas morriam em 24 horas. E o que estava acontecendo? As ovelhas pareciam saudáveis, tinham um úber grande, mas estavam com mastite subclínica. O peito estava perdido, como se diz no campo. Empedrado sem sair leite. Exato. Empedrado. E simplesmente não saía leite, não saía colostro. Nossa, então o cordeiro se esforçava em vão. Ele tentava, gastava energia, mas não ingeria absolutamente nada. É um exemplo perfeito de como a falha pode estar num detalhe que passou despercebido na mãe e não no filhote. O criador precisa ir lá, pegar no peito da ovelha, testar se está saindo leite. Não dá para confiar só no visual. Exatamente. É um ato de manejo ativo, verificar se tem colostro, se os tetos não estão obstruídos. Um cordeiro recém-nascido não tem energia para ficar tentando por horas a fio. Se ele não consegue mamar logo, ele desiste e enfraquece muito, muito rápido. E essa falta de energia me faz pensar, então a falta de colostro não é só sobre imunidade a longo prazo, é sobre o combustível imediato para viver, certo? Imagino que um cordeiro sem essa energia no tanque se torna vulnerável a outras coisas, não só a doenças. Perfeito. E o primeiro inimigo que se aproveita dessa fraqueza é o frio. É a hipotermia, nosso segundo ponto. Essa é a combinação fatal. O cordeiro que não mamou não tem a principal fonte de energia para gerar o próprio calor. Ele não tem combustível para se manter aquecido. Mas quando a gente fala de hipotermia, a imagem que vem à cabeça é de lugares muito frios, né? O sul do Brasil, com geada. Falar de cordeiro morrendo de frio no Nordeste, por exemplo, soa
quase absurdo. E aí está outro engano comum que custa vidas. A análise é categórica nisso. Não precisa de temperaturas abaixo de 0. Pensa no cenário. O cordeiro nasce todo molhado do líquido amniótico. Verdade. Se ele nasce num dia chuvoso ou num lugar com muita umidade, onde pega uma corrente de vento constante, a perda de calor é brutal. E rapidamente. O criador pode chegar lá, sentir um mormaço e dizer: mas hoje está calor. Só que a sensação térmica de um adulto vestido não tem nada a ver com a de um animal de 3 quilos, molhado e sem energia para tremer e se aquecer. É um ciclo vicioso, então. Ele não mama, por isso não tem energia. Sem energia, não consegue se aquecer. E com frio, ele fica ainda mais fraco, mais apático, e aí é que não mama mesmo. A coisa desanda muito rápido, em questão de horas. Por isso a solução é dupla. Garantir o colostro, que é o combustível, e fornecer um ambiente minimamente protegido. Energética que mata. Um erro potencializa o outro de forma dramática. Ok, então temos o cordeiro alimentado, com energia, e num local minimamente aquecido. Parece que o básico está garantido. Mas e se a própria mãe se torna o problema? Vamos para o terceiro ponto, a rejeição materna. Eu confesso que sempre tive aquela imagem de que o instinto materno é infalível, sabe? É uma imagem bonita, mas a realidade do campo é outra. A rejeição acontece, e por vários motivos. Uma ovelha de primeiro parto, por exemplo, pode ficar muito estressada, sentir dor e simplesmente não entender o que é aquele bicho que saiu dela. Outro cenário clássico é em partos de gêmeos. A mãe pode limpar, cuidar e aceitar o primeiro filhote, e quando o segundo chega, ela o ignora completamente. Ela o enxerga como um intruso. E a cena deve ser de cortar o coração. Você viu o cordeirinho rejeitado, ainda molhado, no canto, tentando mamar no vazio, sabe? Procurando a mãe enquanto ela o afasta com a cabeça. É triste e, sem intervenção, é uma sentença de morte. E aqui entra um ponto central da filosofia de manejo que a gente está discutindo. O papel ativo do criador. A pergunta é: a gente deixa a natureza seguir seu curso ou interfere? Porque pode parecer meio forçado, né? Antinatural, ter que segurar uma ovelha para o filhote mamar. Exato. A reação inicial poderia ser, bom, se ela é uma mãe ruim, é da seleção natural. Mas, pelo visto, não é bem assim. De forma alguma. A intervenção humana nessas primeiras horas é crucial e pode reverter totalmente a situação. A recomendação é muito prática. Se a ovelha rejeita, o criador precisa ir lá, colocá-la num lugar menor, uma baia, e literalmente segurar a ovelha para o cordeiro mamar, forçar esse contato e principalmente garantir a mamada do colostro. Lembra de um caso descrito onde o criador fez isso de hora em hora? Na quinta ou sexta vez algo clicou. A ovelha sentiu o cheiro do filhote, o alívio no úbere e começou a lamber o cordeiro. O vínculo foi criado. Foi criado. Sem essa insistência, ele estaria perdido. É um manejo ativo, superando a passividade. Certo, o vínculo foi criado, o cordeiro está mamando, está aquecido. Parece que o pior já passou. Os primeiros obstáculos foram vencidos. Mas aí entra esse quarto problema, que é descrito quase como um assassino silencioso, traiçoeiro. O cordeiro parece ótimo por dias e, de repente, morre. É o que torna esse erro tão frustrante. O animal nasce bem, mama, parece que está até ganhando um pezinho, e com 3, 4, 5 dias de vida, em questão de horas, ele fica fraco, se deita e morre. Uma infecção que entrou pelo umbigo. Uma infecção pelo umbigo. A gente pensa que é só uma feridinha externa que vai secar e cair. Mas esse é um ponto técnico absolutamente crucial. O umbigo recém-cortado não é só uma ferida. Ele é descrito como uma porta aberta para o ambiente. E o problema é o que está por trás dessa porta. Uma ligação direta com veias importantes que vão para o fígado e para a corrente sanguínea do animal. Uma bactéria do ambiente, do chão sujo, do barro, da umidade, tem um acesso VIP para os órgãos vitais do cordeiro. Entenda o ponto do iodo, que é o recomendado mais. Sendo prático, o dia a dia na fazenda é corrido. O criador pode pensar, usei o mata-bicheira,
ficou tudo roxo, parece protegido, tá resolvido. É tão grave assim trocar um pelo outro? Essa é a questão-chave, e um erro de procedimento muito comum. Essa confusão é fatal. O mata-bicheira, geralmente um spray roxo ou azul, é um inseticida. A função dele é matar larvas, a bicheira. Ele não é um desinfetante ou um secante. Ah, entendi. A bactéria não se importa. A bactéria não se importa com inseticida. O iodo a 10% tem uma função completamente diferente. Ele é antisséptico, mata as bactérias e, mais importante, ele é adstringente. Ele queima e sela aquela porta. Ele desidrata o coto umbilical, fazendo com que ele seque e feche muito mais rápido. Que analogia! Usar mata-bicheira é como pintar a porta de roxo, mas deixar ela escancarada. Exatamente. O criador acha que protegeu, mas na verdade não fez nada contra a ameaça real, que são as bactérias. E a infecção vai agindo silenciosamente por dentro. Nossa. Tem um exemplo de um cordeiro de altíssima genética, um animal caro, que morreu com 5 dias de vida. Na necrópsia, a causa da morte foi uma infecção massiva no fígado, um abscesso. A origem: o umbigo que foi curado com mata-bicheira. É um erro de procedimento simples, barato de corrigir, mas com consequências devastadoras. Isso é fascinante, porque mostra como um detalhe de procedimento pode ser a diferença entre vida e morte. E isso nos leva ao quinto e último erro, que nas palavras da própria Carla é o que mais a incomoda, o que mais a revolta. E não é sobre um produto, uma doença ou uma técnica, mas sobre algo muito mais fundamental. É a ausência do criador. A falta de observação atenta nas primeiras 48 horas de vida do cordeiro. E o motivo da frustração é claro. De todos os erros que a gente discutiu, este é o que depende exclusivamente da presença e da atenção humana. Todos os outros 4 problemas dão sinais claros. É verdade, o cordeiro com hipotermia treme. O cordeiro com fome, que foi rejeitado ou não achou leite, fica balindo, andando perdido, tentando mamar em qualquer lugar. O cordeiro com uma infecção inicial fica mais apático, não acompanha a mãe direito. O corpo dele tá gritando por ajuda. Exato. Mas se ninguém tá lá para ver, ou se o criador só passa de carro na beira do pasto uma vez por dia, ou, pior, uma vez a cada 2 dias, ele não vai ver os sinais. Ele só vai encontrar o resultado final. O cordeiro já deitado, gelado, sem nenhuma chance de recuperação. É aquela coisa, né? O olho do dono é que engorda o bezerro. Ou, nesse caso, salva o cordeiro. É fácil, na correria do dia a dia, só dar uma olhada geral e achar que tá tudo bem. Mas o diabo mora nos detalhes. E é aí que a filosofia e o compromisso da Carla em compartilhar esse conhecimento no Ovino.com se tornam tão potentes. Ela insiste que, para reduzir drasticamente a mortalidade de cordeiros, não é preciso construir uma maternidade de luxo ou investir rios de dinheiro. O essencial é garantir o básico com atenção. E o que é o básico? O básico é ir lá e ter certeza que o cordeiro mamou o colostro. É oferecer um cantinho seco e protegido do vento para o parto. É curar o umbigo corretamente com iodo. E, acima de tudo, é observar. É caminhar entre os animais, olhar de perto, acompanhar. A presença do Criador salva vidas. A frase final dela resume tudo. Não é sorte, é manejo. Recapitulando, então, o conhecimento compartilhado de forma tão dedicada mostra que o sucesso na criação não está em segredos mirabolantes. Está nos detalhes e na presença constante. As soluções para os maiores problemas de mortalidade neonatal são acessíveis, de baixo custo e baseadas na observação atenta e na ação correta no momento certo. É sobre transformar a frustração em ação informada. Exato. E a análise que foca nessas ações imediatas para salvar o cordeiro nos permite dar um passo além. Deixar uma reflexão para quem nos ouve. Ela nos ensina a intervir no momento do parto, para salvar um animal. Mas isso levanta uma questão mais ampla para o criador pensar a longo prazo. Se a rejeição e a falta de habilidade materna são problemas recorrentes em certas fêmeas, o que a anotação e o acompanhamento desses comportamentos ao longo do tempo podem dizer sobre quais matrizes selecionar para o futuro do rebanho? Como o malejo de hoje, que salva um cordeiro, pode, na verdade, informar as decisões que vão moldar a genética e a resiliência do rebanho de amanhã.